oportunidade de orar pelo nosso irmão Leiva, presbítero Leiva, chamá-lo aqui à frente, agora sim, né, irmão Leiva? Mas orar pela vida dele. Estivemos voltando hoje pela manhã, eu, presbítero Timóteo, pastor Arthur, e o diácono Israel, do Concílio das Igrejas Cristãs Evangélicas. Então estivemos desde sexta-feira reunidos ali, e aí eu pedi ao irmão Leiva para estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Eu lhe agradeço por você aceitar, irmão Leiva, o desafio de nos trazer a palavra nesta noite. Vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja falando conosco nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. É o seu povo, Senhor, aqui reunido nesta noite, e queremos de fato, como cantamos, que o Senhor seja exaltado, glorificado, ao Senhor a honra, a glória, o louvor, que o Senhor seja exaltado para todo sempre, e que seja assim também através da nossa vida. Agora, Senhor, também pedimos que o Senhor esteja agindo em nossa vida por meio da sua santa palavra, através da vida do irmão Leiva, que o Senhor possa iluminar sua mente, o seu coração, usando a boca do seu servo para ser transmitida a sua palavra de uma maneira que sejamos desafiados pelo Senhor naquilo que precisamos ser transformados pelo Senhor. E também queremos rogar ao Senhor que o Senhor derrame sua graça salvadora, alcançando vidas também, ó Pai, por meio dela. Que seja dia, ó Pai, de o Senhor salvar vidas por meio da sua santa palavra. Foi assim que o Senhor deixou para que ela fosse proclamada, e nós pedimos que ao proclamar dela nesta noite, o seu nome seja glorificado. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. De fato, uma alegria poder estar mais uma vez juntamente com meus irmãos para juntos aprendermos da sua santa palavra. Que Ele possa estar desafiando os nossos corações e que nós possamos sairmos daqui diferentes de como nós chegamos. Que a sua santa palavra ela possa falar aos nossos corações e, sobretudo, transformar, Deus, o nosso caráter para que nós possamos a cada dia sermos mais parecidos com eles. Amém? Então gostaria de pedir aos irmãos que estivessem abrindo suas Bíblias no Evangelho de João. Vamos meditar hoje o capítulo 9. Amém? Nós vamos ler do versículo 35 ao 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós rogamos a Ti, Pai, que nesta noite o Senhor possa estar se revelando, Deus, aos nossos corações, que o Senhor possa estar abrindo, Deus, os nossos olhos. Não me refiro, Deus, apenas fisicamente, mas que o Senhor possa estar retirando de nós a cegueira espiritual. Deus, aquilo que, se algo que Deus quer nos impede de te enxergarmos nitidamente, Deus, de reconhecermos, de sabermos a Tua vontade para nossas vidas. Que o Senhor possa estar agindo, Deus, e transformando, ó Pai, os nossos caráter, os nossos corações, para que nós possamos enxergarmos, ó Deus, qual a Tua vontade para as nossas vidas. Pai, que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta noite.
E assim que eu te oro, que eu te agradeço, te peço em nome de Cristo. Amém. Então, para quem gosta de anotar, o tema da mensagem é o supremo poder de Cristo. Capítulo 9, João vai iniciar narrando, que Jesus ainda se encontra em Jerusalém. Se a gente observar, capítulo 7 e 8, estava acontecendo a festa dos tabernáculos. E aí capítulo 9, já praticamente final da festa, ali Jesus estava ainda naquele lugar. Jesus ele se encontra ali com os seus discípulos, e aí ele vai caminhando, e aí ele encontra um cego. Encontra um cego de nascença. E aí eu gostaria para não me deter o capítulo todo, porque é muito grande para a gente fazer essa leitura, para a gente já ir fazendo por partes. E aí o versículo 1 vai dizer: Jesus vai caminhando com seus discípulos e vê um homem cego de nascença. Pessoal, nós sabemos que a visão, ela é um dos órgãos dos sentidos, talvez um dos mais importantes. E aí aquele homem, ele havia nascido cego. Eu estava fazendo uma pesquisa e 80% das informações daquilo que a gente é capaz de captar, de processar em nossa mente, nas nossas decisões, vem através da visão. Então isso é nítido que aquele homem, ele passava por sérias dificuldades. E aí, a questão da visão... Obrigado, irmão. Além dela comprometer de fato essa absorção através da luz, ela impacta em outras áreas das nossas vidas. Você imagina-se emocionalmente, as limitações que essas pessoas elas deveriam, a questão de trabalho, de acesso, e sobretudo, como é que a sociedade ela lida com as pessoas cegas. Hoje, no nosso contexto, é muito diferente lá da época onde isto aconteceu. Então, aquele homem, ele era um mendigo. No entanto, o que nós observamos é que Jesus ele está indo ali com os seus discípulos. Eles encontram, Jesus viu aquele homem, vão até onde ele está. Jesus ele tem algo em mente totalmente diferente da ideia, da percepção dos seus discípulos. Seus discípulos, eles, na verdade, vão indagar, vão perguntar, vão descobrir qual a razão por que aquele homem nasceu cego. Então, a mentalidade judaica da época era que se alguém passasse por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, por alguma doença, era razão porque aquela pessoa havia pecado anteriormente. Então, se aquele homem era cego, certamente alguém havia pecado. Então, no versículo 2, a pergunta: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Então, como eu falei anteriormente, os judeus, eles associavam o problema, a enfermidade, a incapacidade a um pecado específico. E aí Jesus, versículo 3, ele dá a resposta: nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestasse nele a glória de Deus. Jesus lhe responde: nem ele e nem os seus pais.
mas tinha um objetivo ali, para que se manifestasse através daquele homem, aquela situação, a glória de Deus. Jesus, ele não está negando que aquele homem não tinha pecado nenhum. Aquele homem era um pecador, assim como eu e como você. O pecado de Adão foi imputado também àquele homem, e aquele homem, então, também necessitava da mesma graça pela qual nós fomos alcançados. Tampouco Jesus afirmou que aquele homem havia nascido especificamente cego para que naquele exato momento Deus fizesse um milagre. Jesus não menciona isso. Na verdade, o que aqui Jesus está querendo dizer para os seus discípulos e para nós é que nós devemos agir com misericórdia para com aquele homem. Não devemos julgar o porquê, qual a razão porque determinada pessoa, determinado irmão está passando por isso. Não. Jesus está pedindo que nós não devemos julgar, mas que nós devemos agir com misericórdia. Há um comentarista chamado Frederick Bruce, ele é escocês, e aí ele comunga na mesma linha de pensamento que Deus não agiu intencionalmente para que aquela criança nascesse cega, para depois de muitos anos revelar sua glória por intermédio de Cristo. Pois isso contrariaria o próprio caráter de Deus. Mas Deus, ele é soberano e age no tempo e na forma como ele quer. Então, se Deus dissesse, não, essa criança, percepção, né? Deus fez aquela criança nascer cega, para muitos anos depois, naquele determinado momento, Cristo curar ela. E aí o comentarista ele vai dizer que Deus estaria indo contra a sua própria natureza. Mas a situação é a seguinte, é que Deus, ele é soberano e ele cura e ele salva da forma e no tempo que ele quer. Versículo 4, Jesus diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus aqui, ele declara que nós, enquanto cristãos, nós não devemos nos acomodar. Vem o dia, vem a noite, e aí nós não podemos cruzar os nossos braços. Nós devemos trabalhar enquanto é dia. Nós devemos, enquanto cristãos, pregar a palavra do Senhor aos perdidos, enquanto ainda é tempo. Enquanto cristãos, nós devemos lembrar que nossa vida nesta terra é o nosso dia de oportunidade. Ou seja, Jesus aqui ele não quis dizer que a gente tem que pregar só durante o dia, à noite a gente se cala, espera pelo outro dia, à noite se cala novamente. Não. Uma prova disso é que nós estamos aqui, 19 horas e 21 minutos, nós estamos anunciando as boas novas de Cristo, nós estamos aprendendo da sua palavra enquanto se pode. Nós não sabemos até quanto tempo nós estaremos aqui. De repente amanhã, eu ou algum de nós, se Cristo não tiver voltado ou que a morte nos venha, a gente vai perder as oportunidades. E aí é justamente nesta linha, esse raciocínio que Jesus está falando para
os discípulos dele para nós. Anunciemos a boa nova de Cristo, falemos das verdades sobre o nosso Senhor enquanto se pode. E aí Jesus, agora ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Ele já havia dito isto no capítulo anterior, e aí ele vai se revelar novamente, né, vai ratificar que ele é a luz do mundo. Diz, portanto, sempre que for possível fazer algo para o Senhor, faça com todas as suas forças. A luz, ela resplandece sobre as trevas. Versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Até então, não havia nenhum registro de que houvesse uma cura de um cego de nascença. Mas a vida daquele homem, ela muda completamente a partir do momento em que Cristo, em que Jesus vê aquele homem. Versículo 1 vai dizer que Jesus o viu. Jesus o encontrou, assim como um dia ele encontrou cada um de nós. Aquele homem foi liberto pela escuridão e passou a viver sob a luz de Cristo. Jesus, ele tinha um propósito. Na verdade, ele tem um propósito: fazer a obra daquele que o enviou, fazer a obra do próprio Deus. E aí, muito mais do que curar cegueira física, Jesus, ele cura a alma. Jesus, ele nos tira da cegueira espiritual, ele se revela a nós por meio de Cristo, por meio da sua palavra, ele nos dá o entendimento, e aí nós temos a nossa visão clara. A luz resplandece sobre nós. E aí Deus faz isso de forma diferente, de realidade diferente, diferentes contextos. E aí prova disso que Jesus, agora versículo 6, nós vamos ver uma forma meio que inusitada que Jesus, ele cura aquele homem. Jesus, ele cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E depois lhe deu uma ordem: vai, lava-te no tanque de Siloé. É importante observarmos que Jesus, ele já tinha curado inclusive outros cegos. Jesus, ele não necessariamente teria que se abaixar, cuspir ali na terra. Não, Jesus poderia simplesmente ordenar, tocar nele. Jesus poderia fazer de qualquer forma, mas ele preferiu cuspir e fazer um lodo. E aí vem a pergunta, mas por quê? Não sei se os irmãos têm essa curiosidade, eu tive, né? E aí fui pesquisar. Então, na época, né, a terra molhada com saliva, ela era como se fosse algo terapêutico, fosse um remédio. E aí Jesus coloca no olho, os olhos do cego. Mas é interessante que quando Jesus coloca areia nos olhos daquele cego, ele continuou cego. Jesus, ele não faz um milagre imediatamente. Jesus, ele dá uma ordem àquele homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. Para aquele homem sair do lugar onde ele estava e ir até o tanque e se lavar, ele precisava crer. Ele precisava dar um passo de fé. E aquele homem fez. Aquele homem creu. Isto implica que
que nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Se aquele homem diz, não bastava eu ser cego, ainda vem esse homem chamado Jesus, ainda me mela todinho aqui de cuspe, vou nada. Ele poderia ter feito isso? Sim. Mas ele creu. Ele estava ali face a face com o homem chamado Jesus. Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52, vai narrar que Deus já tinha curado um outro cego. E aí é interessante o que acontece aqui nesses versículos. Perguntou-lhe Jesus, que quereis que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então, se é para ele tornar a ver, nesse caso, esse cego específico aqui, ele já tinha visto anteriormente. Olha a resposta de Jesus. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Este homem agora, qual está com Jesus, ele creu. E através da fé dele, ele teve a sua visão recuperada. E aí, nesse momento, gostaria de me deter apenas no aspecto físico, porque mais à frente a gente vai ver como a forma como ele vai conhecendo Jesus, ele também vai sendo liberto espiritualmente. Obedecer à ordem de Deus, seguir os passos de Cristo, tornar-se seu discípulo, é uma escolha, é a decisão a ser tomada. A parte B do versículo 7 diz que aquele homem foi e voltou cego? Não. Ele foi e voltou vendo. Mas a cura daquele homem gerou muitos questionamentos. Primeiramente por parte dos vizinhos. É ele mesmo? Não. Apenas parece com ele. Deve ser o irmão dele. Se isso acontecesse nos nossos dias, se a gente tivesse um vizinho cego, e aí de repente o cara lá está com a visão 100% enxergando melhor do que nós, né, Max? Sem óculos. A gente faria esse questionamento? Creio que sim. Então aqueles homens, eles também fizeram. Mas como é que é possível? E aí no versículo 9, parte B, o que é que o homem diz? Sou eu. Sim, de fato sou eu era o cego, mas um homem, Jesus, me curou. Como te foram abertos os olhos? Versículo 11, o ex-cego, responde. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Aquele homem agora, ele dá testemunha do que Cristo havia feito na vida dele. Mas como não bastasse, então, nós vamos ter que levar essa situação ao conhecimento dos fariseus. E aí pegam aquele homem e levam para os fariseus. E aí o interrogatório continua. Versículo 14. Era o quê? Sábado. O dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Senhor, por que logo no sábado, Não poderia ser no domingo. Mas Jesus fez o milagre no sábado.
Então, ao invés de reconhecerem o que Jesus havia feito na vida daquele homem, de reconhecerem que ninguém até então havia curado um cego de nascença, então, para fazer isso, teria que de fato ser Deus, porque homem nenhum faria isso, mas eles deixam de reconhecer quem era Jesus, e aí eles passam agora a questionar o porquê que Jesus havia quebrado a lei, porque não poderia fazer nada no sábado. Afinal, Jesus tinha feito um grande trabalho. Jesus havia talvez se abaixado, cuspido na areia, tudo isso. Então isso foi uma forma para que aqueles homens seguissem mais as tradições, a lei, do que reconhecer a misericórdia que Jesus havia feito na vida daquele homem. E aí isso causou uma grande dissensão, uma grande divisão entre o povo. Uns diziam, não, ele não é filho de Deus, porque ele quebra a lei, ele não guarda o sábado. Outros, porém, diziam, ninguém jamais seria capaz de curar um cego de nascença. Então esse homem, de fato, ele é filho de Deus. Esse homem é Deus. E aí a conversa continua e eles continuaram a questionar o homem. Dessa vez eles queriam saber o que ele pensava a respeito do homem que havia aberto seus olhos. O homem, versículo 17, parte B, vai dizer, ele é um profeta. A forma como aquele homem havia sido curado, ela estava clara. Ninguém poderia negar que Jesus havia curado, porque todo mundo estava vendo, e aquele próprio homem estava testemunhando daquilo que Deus havia feito na vida dele. Mas mesmo assim eles não acreditaram. Eles se negavam a acreditar, porque de qualquer forma eles queriam dizer, eles queriam negar o milagre que Jesus tinha feito. Eles queriam desmoralizar Jesus para que as pessoas não crescem nele de fato como Filho de Deus. Versículos 18 ao 22. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. É interessante observarmos que os pais, eles respondem prontamente à primeira indagação. A primeira pergunta, eles respondem, sim, ele é nosso filho e ele nasceu cego. Mas a partir daí, a partir da segunda pergunta, eles não respondem mais. E aí, em vez deles estarem ao lado do seu filho, em vez de eles se alegrarem com aquilo que Jesus tinha feito, com a cura do seu filho, eles temem os fariseus. Eles dizem, pergunta para ele, idade ele tem, não sei qual era a maioridade naquela época, né? Hoje, se fosse aqui no Brasil, já tem mais de 18 anos, ele é responsável pelas suas decisões. Pergunta para ele, nós não sabemos.
eles deixaram de enxergar o milagre que Jesus havia feito na vida de seu filho, por temor a homens. Porque o finalzinho do versículo 22 vai dizer que eles já tinham tomado uma decisão. Qualquer pessoa que confessasse ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus, ele seria expulso da sinagoga. A razão para essa conduta dos pais, de fato, era a intolerância religiosa. E como isso ainda existe hoje, nós temos relatos, irmã Marlene aqui, de vez em quando, né, questão do DIP, sempre está pedindo oração por nossos irmãos perseguidos, porque em outros países, ser cristão há um preço muito alto a ser pago, mas também requer, assim como aquele homem que não negou, um ato de fé e um ato de coragem. E que nós possamos ter essa mesma convicção, essa mesma fé, essa mesma coragem de anunciar o nosso Senhor e Salvador no meio dos ímpios. E aí eles se deram por satisfeito? Ainda não. Versículo 24 e 25. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Eles queriam de qualquer forma fazer com que aquele homem viesse a negar o que Cristo havia feito na sua vida. Versículo 25, olha a resposta incisiva, enfática daquele homem. Ah, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aquele homem estava dizendo para os judeus que a opinião deles não tinha relevância alguma mediante o que Jesus havia feito na vida dele. E aí eles continuaram insistindo. Versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Observe que essas perguntas eles já vinham fazendo. E aí aquele homem já deveria estar com uma paciência desse tamanho aqui, né, Teteus? E aí o que é que ele faz? Ele começa de fato a responder, não, mas de forma bem resumida. Versículo 27. Já vou-lo disse, e lhes respondeu, já vou-lo disse, se não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? No nosso linguajar cearense, ele cutucou onça com vara curta. Qual foi a reação daqueles homens? Não uma outra senão expulsá-lo. Eles, versículo 33, voltando só um pouquinho, versículo 30. Aquele homem não havia calado diante dos questionamentos, respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo lhe abriu os olhos. Aqueles homens, eles criam mais na lei, criam mais em Moisés, do que propriamente no próprio Cristo. Então aquele homem, ele começa a falar sobre, dar um bom testemunho sobre sua fé, sobre quem era Jesus.
E versículo 33, ele diz: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Mas eles retrucaram: tu é nascido em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Os escribas, os fariseus, eles eram doutores da lei. Eles conheciam a lei, mas eles se negaram a crer no Messias, a crer no prometido de Deus que viria para salvar o mundo. E aí Deus, ele não desampara seus filhos. Jesus, ouvindo, porque Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas. E aí Jesus, ele vai ao encontro daquele homem. Versículo 35 ao 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é Senhor, para que nele creia? E é interessante que aquele homem já havia se encontrado com Jesus. Jesus já havia curado a cegueira física. E agora Jesus, sabendo do seu testemunho, da sua fé, Jesus vai ao seu encontro, porque aquele homem havia sido expulso do meio dos fariseus. E aí Jesus lhe faz uma pergunta: crês tu no Filho do Homem? É interessante a resposta do ex-cego. Ele respondeu e disse: quem é Senhor, para que eu nele creia? Podemos observar que anteriormente, quando esse homem se referia a Jesus, ele dizia: o homem chamado Jesus. Aquele homem, ele já tinha um certo conhecimento sobre o que Jesus havia feito. Ele já conhecia Jesus de algum modo. Mas agora, esse homem, ele é curado da sua cegueira, da sua visão. Mas esse homem, espiritualmente, ainda há algo, ainda há uma barreira que impede dele enxergar de fato quem é o Cristo. E ele pergunta: quem é Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Quantos de nós, quantas e quantas vezes já ouvimos falar a respeito do homem Jesus? Um dia nós ouvimos, alguém falou para nós desse homem pela primeira vez. E talvez eu e você tenhamos fato, ele é o Filho de Deus, ele faz milagres, ele morreu na cruz. Ok, eu sei tudo isso. Mas, à medida em que a gente vai conhecendo mais sobre quem é Jesus, ele não é só o homem Jesus. Esse homem, ele passa a fazer sentido para a nossa vida. Esse homem, ele vai
tirando as barreiras, tirando a cegueira, aquilo que impede que a gente de fato o enxergue e o adore em espírito e em verdade. Aquele homem, ele vai em um processo. O homem, Jesus, o profeta, no final, aquele homem, ele chama Jesus de Senhor. Ele estava diante do seu Senhor, do seu Salvador. Então, a aplicação para nós é que não basta conhecer, não basta ouvir. Jesus, ele quer, de fato, algo muito maior. Jesus, ele veio para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Não foi daqui para lá, não foi o homem que se achegou a Deus. Deus, ele envia seu Filho Jesus para de fato nos libertar. Jesus, ele curou aquele homem da cegueira de um problema físico. Deus continua a curar. Sim, ele tem poder para isso. Ele cura o que ele quer, faz o que ele quer, porque ele é Deus, ele é Senhor. Mas Deus, ele se importa conosco. Adão pecou. O pecado de Adão foi imputado a todos nós. E aí, como consequência, nós nascemos cegos espiritualmente. Nós nascemos mortos espiritualmente. E Jesus, ele veio para nos resgatar, para nos tirar a cegueira. E aí eu olho para a gente aqui, muitos olham usando óculos, assim como eu. Alguns talvez grau mais elevado, outros menos, outros ainda não, né? Mas não é exatamente esta cegueira que Jesus, ele veio curar. Sim, também. Mas Jesus, ele vem para curar do principal problema do homem, que é o pecado. Curar, fazer um milagre como Jesus fez, para nós impossível, para ele não. Não sei se foi o irmão Antônio Carlos que falou isso um dia desse. O maior milagre que Jesus pode fazer na vida de um homem é salvar ele dos seus pecados. E aí, já partindo para a conclusão, o mundo, ele está em trevas. Mas Jesus é a luz do mundo. Ver é diferente de enxergar. Ver é um ato fisiológico, instintivo, onde a gente capta a luz, imagens. Mas enxergar é mais profundo. Envolve interpretação, envolve uma compreensão profunda. Então, minha oração nesta noite é que o Senhor abra o nosso entendimento. É que nós possamos compreender verdadeiramente que Ele é capaz e que Ele continua a abrir olhos dos homens pecadores, fazendo-os enxergar verdades que jamais viram. Quando os homens nos abandonam,
Cristo se aproxima de nós e nos diz, eu gostaria que os irmãos estivessem projetando Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Reconhecer que Jesus é Senhor, Salvador, e que um dia voltará como justo juiz, é um passo de fé, mas também exige coragem. Porém, recusá-lo por medo e preferir permanecer num determinado grupo religioso não é a melhor escolha. Mas lembre-se, não é religião. Só Cristo salva pecadores. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor continua se revelando a pecadores como nós. Obrigado porque o Senhor é a luz do mundo. E a luz, ó Deus, ela resplandece sobre as trevas. Ó Pai, nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor como pecadores remidos, lavados, somos povos do Senhor. Pai, obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Um dia nós já reconhecemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos curou do principal problema que nos assolava. Mas Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, que o Senhor também esteja agindo no nosso meio, que o Senhor esteja falando, Deus, os corações daqueles que têm ouvido a respeito de Jesus, que sabem muito a respeito dele, mas que ainda não tomaram, Pai, uma decisão com o Senhor. Que o Senhor possa estar tirando, Deus, essa barreira que impede que eles venham a enxergar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pai, assim como o Senhor agiu na vida daquele homem e de todos aqueles, ó Pai, os quais o Senhor estendeu, derramou a Tua graça, que o Senhor continue a fazer a Tua obra, fazer a vontade do Pai, e que o Senhor continue a salvar pecadores, ó Pai. Assim que eu te oro, que eu te peço, que eu te agradeço em nome do Teu próprio Filho, Jesus Cristo. Amém.